Olá pessoal, então vamos continuando aqui com o nosso projeto. Hoje nós vamos seguir, nós vamos colocar então a parte vamos começar a organizar o nosso projeto, né? Então vamos criar alguns pacotes aí para organizar a nossa estrutura. Então sem mais delongas, pega o cafezinho aí e vamos codar, beleza? Então está aqui o nosso projeto, conforme a gente parou na última aula, né? Nós temos aqui apenas a classe Dengalerta Application, que é a que vai dar o start na nossa aplicação Spring Boot, e nós criamos uma controladora que a gente chamou de Status Controller, que vai responder, que vai mapear, que vai ser responsável pelos endpoints /status, certo? Então agora nós vamos organizar esse cara aqui. A primeira coisa que a gente já dá para fazer é criar alguns pacotezinhos aqui, porque nós sabemos que vamos usar, tá? O primeiro deles é relação a entidades. Então vou botar aqui new package e vamos botar aqui dengalerta.entities, beleza? Que vai ser onde vão estar nossas entidades. Vamos criar também um package para os nossos repositórios, que antigamente o pessoal chamava muito de DAO, né? Data Access Object. Agora é comum utilizar o nome de repositories. Então vamos criar um novo pacote dentro do pacote principal dengalerta.repositories. E também vamos criar nosso package de services, que é os nossos negócios, né? A regra de negócio, toda a parte de serviço do nosso sistema. Então, new package, vamos colocar dengalerta.services, ok? Então, nós já temos aqui dentro do nosso projeto o package controllers, já tem uma classe ali, o entities, o repositories e services. Dá para a gente começar por aí, certo? O que dá para a gente já começar? Eu sempre recomendo, né? Nas aulas a gente às vezes começa lá pelas controladoras para entender, né, o fluxo do sistema. Mas depois que você pega uma prática de programação orientada a objeto, você entende que algumas classes são base para o teu sistema, como por exemplo as entidades. Não tem como eu programar uma controladora sem ter a entidade, não tem como eu programar um service sem ter as entidades, não tem como eu programar um repositório sem ter as entidades. Então você começa a criar umas regras. Não, vou começar a criar minhas entidades, vou criar o meu repositório, depois vou criar service e assim por diante. Porque se você pensar, o repositório ele depende da entidade para ele funcionar. Então, para mim, antes de eu criar o repositório, eu tenho que criar a entidade. A mesma coisa o service. O service ele vai depender diretamente do repositório. Ele vai precisar de um repositório. Ele não consegue fazer nada, ele não consegue conectar no banco de dados para persistir, ele não consegue. Então, a controladora depende do service, o service depende do repositório, o repositório e tudo o resto depende das entidades. Então, normalmente você começa entidades, repositório, service, controller, certo? Então, a primeira coisa, vamos criar aqui dentro do nosso entities, vamos criar o nosso entidade usuário, certo? A nossa entidade usuário, ela tem uma particularidade que ela possui um campo, um atributo tipo usuário, é o tipo, né? Esse tipo usuário, a gente vai armazenar no banco de dados se ele é admin, se ele é cidadão ou se ele é agente de saúde, certo? Então nós poderíamos definir strings, poderíamos definir int, mas existe um recurso muito interessante que é os enums, que evita qualquer coisa, né? Evita erros. Então aqui dentro do Deng Alerta nós vamos criar mais um pacotinho que nós vamos chamar de components, certo? Então botão direito, new, package, dengalerta.components. Esse cara vai ter vários componentes, depois a gente vai ter JWUtil e outras coisas, certo? Então aqui, antes de eu criar a minha entidade de usuário, eu já vou criar, porque eu sei que ela vai precisar de um tipo de usuário. Então eu vou dar um botão direito, vou dar um new e vou criar um enum, certo? Ele é um tipo de uma classe, só que uma classe especial. Ela não tem todos esses requisitos, ela não vai possuir construtor, por exemplo, tu não vai dar um new, certo? É um outro tipo de componente que a gente tem dentro da orientação objeto. Tem class, tem interface, tem annotation, tem record, e nesse caso nós vamos ter um enum, certo? O nome nós vamos chamar aqui de tipo usuário. Vocês vão ver que ele é muito parecido à estrutura com uma classe, só que ao invés de class é um enum, certo? E aqui a gente vai dizer quais são os tipos possíveis. Então a gente vai botar admin, vírgula, agente saúde, vírgula, cidadão, ponto e vírgula,
Certo? Então nós vamos ter três opções: admin, agente de saúde, cidadão. Basicamente isso aí. Vou dar um Ctrl S aqui, certo? E agora sim, a gente pode vir aqui dentro da nosso package entities e nós vamos criar o nosso primeiro entidade, new class, e vamos criar aqui usuário entity, né? Usuário entity, certo? E aqui a gente vai colocar as configurações que a gente quer para esse cara. Bom, primeira coisa, a gente vai utilizar um ID, né? UUID, nós vamos utilizar UUID, né? Lembrando, a gente já falou em sala de aula, né? O que é o UUID, né? Um identificador único universal. Então a gente vai utilizar esse cara como tipo de dados. Nós vamos colocar aqui então private string nome, private string e-mail, private string CPF, private string endereço, opa, faltou ponto e vírgula, private nome, e-mail, CPF, endereço, tá faltando a senha, né? Eu estava esquecendo da senha. Então você precisa, a ideia é autenticar com e-mail e senha e o nosso tipo usuário. Então vou botar aqui private tipo. Que tipo vai ser o tipo usuário? Ah, é o meu enum. Então vou botar aqui tipo, vou dar o Ctrl espaço para ele importar lá do nosso package components. Tá lá, tipo usuário, né? Então está aqui nossos campos. Nós temos 3, 6, 7 campos, certo? E vou dar aqui, antes de eu dar o gerar o gets e sets, eu quero compartilhar com vocês. Bom, nós temos aqui um UUID chamado ID, né? Um atributo do tipo UUID chamado ID. Todas as nossas entidades vão ter ID, certo? É meio com... não existe uma entidade sem um identificador único, sem um ID, sem uma chave primária falando a nível de banco de dados, né? Você não pode ter. A nível de banco de dados, você pode ter tabelas sem chave primária, sem problema. Mas a nível de orientação a objetos, a nível de repositório, não é uma boa prática. Tanto é que quando a gente for utilizar bibliotecas de terceiros, como no caso Spring Data JPA, esse cara não aceita uma entidade sem ter um ID único, certo? Um identificador único. Então, a gente já pode supor assim, bom, então se todas as minhas entidades vão ter esse cara, eu posso jogar esse cara para uma entidade maior, nossa generic entity, né? A gente não precisa estar toda a entidade colocando isso, nós podemos utilizar o recurso maravilhoso da herança de orientação objeto e jogar lá para cima. Então, vou vir aqui e vou, antes de eu dar o ponto salvar aqui, eu vou criar aqui dentro do entities mesmo, vou criar mais uma classe chamada generic entity. Essa nossa generic entity, ela vai ser a classe que vai ter o quê? O nosso ID. Então, vou vir aqui no cara, vou recortar esse cara, Ctrl X, e vou dar o Ctrl V. Quando eu dou o Ctrl V aqui, o Spring já importa o UUID, tá? Não precisa se preocupar quanto a isso, certo? E daí aqui sim, aqui eu vou botar botão direito, Source, Generate Gathers and Setters, né? Para gerar os nossos métodos gets e sets. Ele pergunta quais campos, só tem um, né? Então pode dar um Select All, gerar, está aqui o nosso genérico. Posso dar um Ctrl S nesse cara, certo? Agora aqui no usuário Enter, até eu vou dar um stop aqui, tá? Vou dar um stop para não ficar reiniciando a nossa aplicação. Aqui eu vou dizer que esse usuário Enter, ele vai extend generic Enter, certo? Posso remover esse import aqui do UUID, né, que eu não estou utilizando mais. E agora sim, eu posso gerar os gets e sets do meu usuário. Então, eu vou dar botão direito aqui dentro da minha classe, opção Source, Generate, Getters and Setters. Select All, né? Select All, Generate. Perfeito. Gerou aqui nossa entidade. Então, a nossa primeira entidade está pronta, certo? Então, o que nós fizemos nesse videozinho curto aqui? Nós criamos nossas estruturas, criamos um pack de components, um pack de entities, o repository, os services que estão vazios. Já temos nossa controller com status controller, né? Na nossa classe components, nós criamos um enum chamado tipo usuário. E na nossa
nosso package entries, nossa camada de entidades ali, nós criamos o generic entry, que é o cara que vai ser base para todas as nossas entidades, e criamos também a nossa primeira entidade, usuário entry, certo? Então, no próximo vídeo a gente vai seguir para as próximas camadas, que é repository, services e assim por diante, beleza? Então, até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço.